Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, nós abrimos a Tua palavra, cremos que a Tua palavra é vida para nós. Sabemos que a nossa fé vem pelo ouvir a Tua palavra. E Deus, manda embora daqui tudo que possa querer atrapalhar o som da Tua voz aos nossos corações. E que só o Teu Espírito se faça ouvir nessa noite. Acalma o nosso coração, toca em nós, toca em cada área da nossa vida, para que todos que entraram aqui tenham toda a tranquilidade para estar diante do Senhor, ouvir a Tua voz e ser abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. As marcas de um verdadeiro encontro com Jesus. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. O autor deste terceiro evangelho foi Lucas. O seu nome vem do grego, Loukas, que significa aquele que dá luz, ou o iluminado. Ele foi um dos companheiros de ministério do apóstolo Paulo. Nós lemos isso na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, onde ele diz: somente Lucas está comigo. E ele era chamado também, carinhosamente, pelo apóstolo de o médico amado. Isso está em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Ele era um gentio. Seus pais eram de origem grega. E ele provavelmente se converteu com a pregação de Paulo. Lucas escreveu também o livro de Atos, conforme nós podemos entender com uma simples leitura do primeiro capítulo de Atos, comparando com o primeiro capítulo de Lucas. Em Lucas 1:3 e em Atos 1:1, nós vamos perceber que as duas cartas, os dois escritos, foram destinados a uma pessoa chamada Teófilo, que provavelmente foi um codinome, porque a igreja nesse tempo era perseguida. Teófilo significa amigo de Deus. O evangelho foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo, e o seu conteúdo é rico em detalhes a respeito do nascimento e da infância do Salvador. Ele apresenta Jesus como filho do homem, o homem perfeito, que veio para salvar a todos, judeus e gentios. A conversão de Zaqueu, o publicano, é uma das pérolas que nós só encontramos no Evangelho de Lucas. E esta experiência apresenta para nós o impacto causado por um encontro pessoal de um ser humano com o Senhor Jesus Cristo. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender e pensar é que todos os seres humanos precisam de um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Nos versos 1 e 2, diz que Jesus estava entrando em Jericó e ele atravessava a cidade. E um homem rico chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Nós estamos falando aqui de ninguém mais, ninguém menos do que o chefe dos publicanos. O publicano, para quem não sabe, eram os coletores de impostos. Eram como se fossem os funcionários da Receita Federal da época. E Zaqueu era o chefe da galera. Então ele era um alto funcionário público. E o texto diz que ele era rico. Nesse momento, Jesus já estava encaminhando para terminar seu ministério.
Ele estava só passando em Jericó para chegar em Jerusalém. Jericó, ela fica mais ou menos a uns 30 quilômetros de Jerusalém. É chamada de a cidade das palmeiras. Se você virar a página, você vai ver, ainda no capítulo 19, Jesus já entrando em Jerusalém. Zaqueu não sabia, mas era a última chance que ele tinha de ter um encontro pessoal com Jesus. O que seria somente uma passagem, se tornou palco de um dos mais belos encontros de uma pessoa com Cristo. Os publicanos, eles eram pessoas odiadas pela sociedade, porque os publicanos eram judeus e trabalhavam recolhendo impostos para Roma. Eles catavam dinheiro dos seus próprios conterrâneos para entregar para os dominadores. Então ninguém gostava de publicano. As críticas mais ferrenhas que Jesus recebia no seu ministério é que ele andava com publicanos. E não só andava, ele chamou publicanos. Mateus era um publicano. E foi chamado para ser um dos 12 apóstolos. Porque Jesus nunca discriminou ninguém. Porque ele sabe que todos os seres humanos na face da terra precisam de um encontro pessoal com ele. Os publicanos tinham péssima fama. A maioria deles era desonesta. E por ironia do destino, o nome Zaqueu, que no grego é Zacaios, significa puro. A verdade é que Zaqueu de puro não tinha nada. E ele sabia que precisava acertar sua vida com Deus. Irmãos, seja o maioral dos funcionários públicos, ou a mais pobre das criaturas, todos precisam ter um encontro pessoal com Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é o único caminho que pode nos levar a Deus. A segunda coisa que nós observamos aqui é que um verdadeiro encontro com Jesus é aquele que passa da intenção para a ação. Nós vemos aqui nos versos 3 e 4 que Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Zaqueu procurava, desejava, tinha a intenção de ver Jesus. Só que intenção não bastaria. Tem um ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Porque nós temos que transformar a intenção em ação, em atitude. Só a intenção não faz qualquer diferença na nossa vida. Para se ter um encontro pessoal com Jesus, é necessário tomar atitudes e superar obstáculos. Zaqueu tinha pelo menos 2 obstáculos. Um era pessoal, era uma questão da sua estatura. O maioral dos publicanos, na sua vida social e financeira, mas, de outro lado, talvez o menor em estatura. E o outro obstáculo era humano, tinha uma barreira humana. Todo mundo que quer seguir a Jesus encontra obstáculo. E é preciso agir para superar esses obstáculos. Alguns são pessoais. Alguns dizem, o passado que eu tenho não me permite ter um encontro com Cristo. Os problemas que eu estou enfrentando não me permitem ter um encontro com Cristo. O meu marido não vai me deixar ser crente. Meus pais não vão me apoiar nessa ideia. Meu patrão não vai gostar disso porque ele é ateu. Se souber que eu sou crente, não vai querer nem que eu trabalhe mais lá. A barreira humana é complicada, irmãos. Porque quando o ser humano resolve que não vai cooperar, não adianta. Porque Zaqueu passar à frente para ver Jesus é a mesma coisa que alguém tentar furar fila. Já viu alguém quando tenta furar fila? Que furdunço que é? Quando a multidão resolve que não vai cooperar, mas é um velhinho, poxa, mas ela está grávida, poxa, mas está segurando uma criança. Quando os homens resolvem que não vão cooperar, não tem jeito. E ele então, vendo uma árvore ali perto, e ele resolve então subir na árvore e superar esses 2 obstáculos que tinha entre ele e Jesus. Agora vocês imaginem, irmãos, um mico. Se fosse hoje, seria um cara de terno e gravata, descendo de um carro zero e empoleirar numa árvore para assistir um culto ao ar livre. Imagina que os companheiros dele iam falar. Ele poderia cair dali e se machucar. Naquele momento, ele não pensou nos obstáculos, ele pensou naquilo que Jesus poderia fazer pela vida dele. E ele subiu naquela árvore. E então,
ele alcançou o seu objetivo. Da mesma forma, irmãos, qualquer pessoa que queira ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus terá que enfrentar e vencer os obstáculos de todos os tipos. Não será fácil andar com Jesus. Só que Pedro disse para nós: para quem iremos? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Nós vamos encarar todos os desafios e ter um encontro pessoal com Ele e render nossa vida a Ele? Ou nós vamos deixar que os obstáculos nos afastem da sua presença? A terceira coisa que nós vemos aqui é que o verdadeiro encontro com Jesus é aquele que passa da curiosidade para a intimidade. Versículos 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Mas Zaqueu atingiu seu objetivo, subiu na árvore, Jesus passou, ele viu Jesus. Só que até aquele momento ele era só um curioso, ele era um espectador. Ele era um camarada trepando numa marquise, numa árvore, para ver um espetáculo, um evento, alguém famoso passando. E se Jesus passa, ia ficar tudo como Dantes do quartel de Abrantes. Só que a partir do momento que o pecador age em direção a Cristo, vence os obstáculos para se apresentar a Cristo, inevitavelmente ele será visto por Cristo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Não tem a menor chance da gente se aproximar de Jesus e Ele não nos ver, Ele não prestar atenção em nós. Aí então Jesus vira para Zaqueu e faz um convite: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar hospedado hoje na tua casa. Era como se o mestre estivesse dizendo: eu quero que você saia da condição de espectador e passe a condição de meu amigo. Porque, irmão, só entra na casa da gente aquelas pessoas que a gente tem intimidade. Jesus estava dizendo para Zaqueu: eu aceito ser seu amigo. Eu aceito iniciar um relacionamento contigo em um grau de intimidade muito maior do que você aí em cima da árvore e eu passando aqui. Irmãos, a gente percebe que muitas pessoas seguem a Cristo. Lá em João capítulo 6, versículo 1 e 2, diz que uma numerosa multidão seguia a Cristo. Só que ali diz que alguns seguiam por causa dos milagres, outros seguiam por causa do pão que ele multiplicava, outros seguiam porque viam nisso a oportunidade de fazê-lo rei de Israel e ficar livre dos romanos. Mas quando veio a perseguição, no mesmo capítulo 6 de João, diz que todos o abandonaram. E Jesus chama os seus 12 discípulos mais próximos e diz assim: olha, eles estão indo, vocês também não querem aproveitar e ir também? Aí Pedro se põe à frente e diz: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós vemos muitos espectadores hoje em dia. Irmãos, sentar num banco de igreja não nos torna íntimos de Jesus. Subir numa árvore, sentar diante de uma televisão, não nos torna amigos íntimos de Cristo. Vocês vão perceber na Bíblia que ele chamou 12 apóstolos. Nem todos foram íntimos dele. Os 12 andaram com Jesus 3 anos. Viram os mesmos milagres. Ouviram as mesmas pregações. Fizeram os mesmos trabalhos. Mas a gente vai perceber que Pedro, Tiago e João foram íntimos de Cristo. Porque onde Jesus ia, os 3 iam atrás. Principalmente para orar. E a gente vai ver que 2... não adiantou nada andar com Jesus. Foi Judas Iscariote que vendeu Jesus e Tomé que era um incrédulo. Porque os meros ouvintes não serão justificados diante de Deus. Tiago vai dizer para nós que nós temos que ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque quem faz isso está enganando-se a si mesmo. O verdadeiro encontro com Jesus é aquele que passa da curiosidade para a intimidade. E por último, em quarto lugar, o verdadeiro encontro com Jesus é aquele que passa da teoria para a prática. Versículos 8 e 9. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais.
Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quando Zaqueu ouviu o chamado de Jesus, ele reagiu imediatamente. Ele realmente desceu depressa. E ele recebeu Jesus com alegria. Vocês percebem que ele não falou aqui, aceitou Jesus, né? Nós não aceitamos a Jesus, porque na verdade é Jesus que tem que nos aceitar. Jesus já foi aceito no céu. Para que ele precisa ser aceito na terra, né? Nós é que precisamos ser aceitos. Os pecadores é que têm que ser aceitos por um Deus santo. Nós precisamos abrir o nosso coração e receber a Cristo. Receber o senhorio de Cristo em nossas vidas. E isso tem que ser feito depressa. O que nós estamos esperando para ouvir a voz de Jesus? Ele está dizendo para mim e para você: desce depressa. Saia dessa posição de espectador, de curioso, de frequentador e me chama. Abre a porta da sua casa que eu quero entrar lá. Eu não quero te ver de vez em quando, domingo na igreja, eu quero ficar na tua casa. Quando Zaqueu toma essa atitude de descer e receber a Cristo, ato contínuo, ele começou a praticar a vida cristã. Ele tinha um dia de convertido, mas ele tomou aqui duas atitudes fora de série, que às vezes a gente demora anos para tomar. Primeiro, ele teve consciência que ele tinha coisa demais. Ele disse: Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. A metade do que eu tenho é suficiente para eu viver minha vida. Eu não preciso de tudo isso. Eu não preciso de tanta coisa. É o princípio que está em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 18. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Com um dia de convertido, Zaqueu entendeu esse princípio, de que é necessário repartir. Ninguém é salvo por obras, tá? Esquece. Efésios 2, de 8 a 10, vai dizer que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas o verso 10 diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então as obras não são causa da fé, mas as obras são consequência da fé. Então uma das marcas de um verdadeiro encontro com Jesus é que o camarada não consegue mais ver a necessidade do irmão e ficar de braço cruzado. Então uma das marcas de um verdadeiro encontro com Jesus é a pessoa ter consciência de que ela não precisa de muita coisa para viver. Paulo disse: o segredo da felicidade é você aprender a viver contente com o que tem. E ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se você tem 2 casas, você pode repartir uma casa com alguém que não tem. Se você tem 2 carros, você pode dividir o seu outro carro com alguém que não tem. Se você tem 2 quilos de feijão, você pode dividir 1 quilo de feijão com alguém que não tem. Se nós não fizermos, quem é que vai fazer? São aqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus que têm essa consciência. Quem não tem Jesus, quanto mais dinheiro, melhor. Eu não quero dividir, eu quero é multiplicar. O cara até para casar ele fala isso: eu não vou casar para dividir não, eu quero casar para multiplicar. Aí quando casa, né, meu bem para lá, meu bem para cá. Quando separa, meus bens para cá, você para lá. E a segunda coisa que ele entendeu é que ele precisava consertar os seus erros. Ele disse: se porventura tenho defraudado alguém, restituirei. E restituirei com juros e correção monetária. O texto não diz expressamente que ele era ladrão, nem que ele tenha prejudicado alguém, mas provavelmente era e provavelmente tenha prejudicado. E isso, irmãos, é algo natural e necessário na vida daquele que de fato tem um encontro pessoal com Jesus. Efésios 4, 22 ao 30 diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, um verdadeiro encontro com Jesus leva a pessoa a mudanças. Você se despoja do velho homem e você se reveste do novo homem. Aí você deixa a mentira. Aquele que era mentiroso agora teve um encontro verdadeiro com Jesus, não mente mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que se irava e pecava, agora ele se ira, mas não peca mais. Aquele que ficava com raiva dos outros um ano, agora o sol não se põe mais sobre a ira dele. Aquele que falava palavrão, agora vigia sua boca, e da sua boca só sai palavra que é boa para edificação. Então, isso é uma mudança natural e necessária para todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus. Lá em Mateus, capítulo 3, versículo 8, está escrito que nós precisamos produzir frutos dignos do arrependimento. Nós não podemos julgar ninguém. O único juiz e legislador é Deus. Mas a Bíblia diz que nós comemos dos frutos uns dos outros. Nós alimentamos uns aos outros com nossos dons e talentos. Que tipo de fruto nós temos produzido para alimentar o nosso irmão? Jesus várias vezes disse, uma árvore não pode produzir fruto bom e fruto mau. Se o meu encontro pessoal com Jesus não me leva a mudar os frutos que eu produzo, tem alguma coisa errada aí com esse encontro que eu tive com Jesus. Não basta a pessoa dizer que está recebendo a Cristo. Ela tem que deixar Jesus entrar na vida dela e mudar a sua vida de dentro para fora, de maneira que os frutos de arrependimento sejam vistos por todas as pessoas. Concluindo, irmãos, nós percebemos aqui nessa passagem que a experiência de Zaqueu, ela traz todo o processo da conversão. Primeiro, Zaqueu teve a intenção, depois ele transpôs os obstáculos, ele tomou a decisão e em seguida ele começou uma transformação na sua vida. No primeiro dia ele já estava em processo de santificação. E com certeza esse processo continuou até o último dia da sua vida e é o que acontece conosco também. Todos nós precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. Para isso, nós precisamos passar da intenção para a ação. Superar os obstáculos que estão entre nós e Cristo. Quais são os obstáculos que nós colocamos para não seguir a Cristo? Ah, mas eu estou sem tempo, eu estou sem dinheiro, eu estou sem condição, eu tenho filho pequeno, eu tenho mãe velhinha. Nós precisamos atender ao chamado de Jesus com rapidez, com alegria, deixando de ser espectadores para sermos íntimos dele. E por fim, nós precisamos nos deixar moldar pela ação transformadora do Espírito Santo, que vai nos dar força e graça para consertar tudo de errado que tem em nossa vida e passarmos a viver para a glória do seu nome. Amém, queridos? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração.
meu coração.